Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui nós falamos sobre sabedoria para mulheres. E hoje nós vamos falar da história de Ruth e Noemi, mas de uma forma que você nunca viu, eu tenho certeza. Bom, nós temos a narrativa da vida de Ruth e Noemi no livro de Ruth, que carrega o nome dela. E nessa história, algo muito interessante que acontece é a posição, a postura de Noemi e de Ruth frente ao sofrimento. Nós vemos uma mulher que age de uma maneira amarga e uma mulher que age de uma maneira virtuosa. É sobre isso, esse é o foco do que nós vamos falar. A forma que Ruth e Noemi agem diante do sofrimento. Como que duas mulheres encaram essa situação e as consequências do posicionamento delas. Bom, o cenário do livro de Ruth vamos ler porque vamos falar de todo o livro, né? Que são 4 capítulos, mas nós vamos falar do livro aqui. O livro começa com Noemi e o seu marido Elimeleque indo para Moabe, indo para outra região, porque em Belém, onde eles moravam, havia fome. E ao chegar lá, os filhos de Noemi, 2 filhos dela, se casam com 2 moabitas, que são Ruth e Orfa. Os filhos dela se casam e eles moram ali por um tempo. Até que o marido de Noemi morre. Após um tempo, morrem também os seus 2 filhos. Então, nós temos uma história com 3 viúvas. E ficar viúva naquela época era bem mais dramático do que hoje, né? As mulheres não tinham uma renda própria. E ainda mais uma mulher sem o arrimo ali de um filho, sem ter o apoio de um filho para sustentá-la, a situação dela se tornava bem delicada. E foi isso que aconteceu com Noemi. Noemi perde os seus filhos e ela volta, ela ouve dizer que há pão novamente, que há alimento em Belém, a sua terra, e ela decide voltar para lá. Mas quando ela decide voltar, ela fala para suas noras, né? Ela despede as suas noras, diz a elas, né, para irem para suas famílias, voltarem para o seu povo. E Orfa, um pouco resistente inicialmente ao conselho da sua sogra, volta, embora ela inicialmente queria ficar com a sua sogra, porém Ruth fica firme e quer ficar com a sua sogra. E ela diz, né, aquele lindo texto que é usado em muitos convites de casamento, né? Não me enches para que te deixe, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, que o Senhor me puna se algo que não seja a morte me separar de ti. E quando Noemi vê que Ruth está decidida a ficar com ela aceita e elas duas voltam para Belém. E aqui nós já começamos a perceber a diferença da reação das duas. Noemi, quando ela chega na terra dela, as pessoas chamam, Noemi está aqui. E ela diz, olha, não me chame Noemi, me chame Mara, porque a mão do Senhor tem pesado sobre mim. Eu usei a palavra amarga aqui para falar de Noemi exatamente porque ela se chama de Mara. Ela diz que ela está amarga, que ela agora se chama Mara, que ela é amarga, porque a mão de Deus tem pesado sobre ela. Noemi olha para aquele sofrimento com amargura e ela diz que Deus pesou a mão sobre ela. Então, primeiro, ela olha para a perda, ela olha para o desespero daquela situação, mesmo que a nora dela voltou com ela para Belém. Ela olha primeiro para a perda. A segunda coisa é uma atitude amarga, de falar, não, eu não sou mais Noemi, que significa ditosa, alegre. E agora eu sou amarga, porque o Senhor tem pesado a mão sobre mim. E Noemi concentra no vazio, ela foca no vazio. Pessoas que lidam com o sofrimento de forma amarga, elas sempre focam no que elas não têm. Noemi foca, claro, foi uma perda considerável, ela foca no marido que ela perdeu e nos filhos. E ela nem percebe muito ali a lealdade de Ruth. Ela nem percebe muito a grande vantagem de que uma nora ficou com ela. Ela olha para a ausência. Uma pessoa que foca na ausência, que foca no vazio, geralmente ela está centrada em si mesma e ela não consegue perceber o futuro. Isso obscurece o futuro. A pessoa não consegue ter esperança no futuro. E foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. Uma atitude amarga. Uma atitude de olhar para a perda com desespero. Uma atitude de olhar para o vazio e até mesmo de pensar que o próprio Deus estava a punindo. Em contraste disso, nós temos a atitude de Ruth. Embora o livro não foca tanto nisso, perceba que Ruth também teve uma perda. Ruth ficou viúva e ela não tinha filhos, ela não tinha nenhum filho. Então, a esperança dela também estava acabada, porque ela não tinha filhos. E ela ainda não voltou para a família dela. Ela poderia ter voltado para a família e ter buscado um novo casamento. Mas Ruth não olha para si mesma. Ela olha para a sogra dela e fala, não, eu vou ficar com a minha sogra, eu vou acompanhar a minha sogra. Imagine você, uma mulher jovem, se você for uma mulher jovem, você perdeu o seu marido e você ficar com a sua sogra, não voltar para sua mãe. É até um pouco estranho, né? Mas é isso que Ruth decide fazer. Diante da perda, ela não tem desespero como Noemi, ela tem uma atitude corajosa. Ela escolhe ficar com a sogra dela, que foi uma atitude de coragem. Ela deixou a terra dela, a família, com a esperança, não, esse Deus dela vai ser o meu Deus.
Ela olhou para o Deus da sogra dela. Outra atitude de Ruth, ao invés dela ter uma atitude amarga, ela tem uma atitude virtuosa. Ruth responde ao sofrimento com lealdade, com diligência. Assim que elas chegam em Belém, a Bíblia diz, depois que Noemi fala, que ela é amarga, que agora me chamem de Mara, já diz assim, Ruth chegou lá e ela fala, olha, eu vou trabalhar, vou procurar algo para a gente se alimentar. Ela age de forma diligente. Ela está sofrendo, mas ela olha para o trabalho e fala, não, eu vou trabalhar, vou colher espigas, vou arrumar algo para que a gente se alimente. Ela olha, mesmo naquela situação, ela age com diligência e com lealdade à sua sogra. Se Ruth tivesse que trabalhar só para ela, seria mais fácil, certo? Mas ela decide acompanhar a sogra dela e trabalha também para o sustento dela. Então, Ruth age assim com lealdade, com diligência. E ela trabalha arduamente, sem reclamar, sem se vitimizar, só fazendo o que precisava ser feito. E por fim, o que mostra na atitude de Ruth é que ela tem esperança. Ruth age com esperança. Ela vai trabalhar para prover para ela e para a sogra dela, e ela chega bem no campo do Boaz, que era o parente próximo delas, que era o redentor, o resgatador, aquele que ia redimir, que ia se casar com ela. E ela nem sabia disso, mas foi a providência divina. Porque quando uma pessoa, ao invés de focar no vazio, ela foca na esperança e ela age, o Senhor age nessas situações. A ação do Senhor acompanha essas pessoas que agem em meio a esses contextos. Então, Ruth, nessa situação, quando ela conhece Boaz, por que eu coloquei que Ruth teve uma atitude virtuosa? Porque o próprio Boaz vira e fala. Há pessoas que acham que mulher virtuosa na Bíblia é Provérbios 31, mas antes de Provérbios 31, Boaz vira para Ruth e fala, olha, todos na cidade sabem que você é uma mulher virtuosa. Boaz elogia Ruth e fala que ela era uma mulher virtuosa. Então, nós vemos que essa forma virtuosa dela agir abriu portas para a redenção. Ela foi resgatada, ela teve o resgatador, que foi o Boaz. Ela se casou com ele e ela teve filhos. E a Bíblia diz que quando ela tem esses filhos, Noemi segura esse bebê no colo. Aí Noemi já está alegre. E dizem para Noemi que Ruth era melhor para ela do que 6 filhos, do que vários filhos. Então, a virtuosidade de Ruth transformou a amargura de Noemi e trouxe doçura de novo à vida dela. Percebe que essa atitude vitoriosa de Ruth, essa atitude de uma mulher virtuosa, transforma até a amargura de quem está ao redor dela. Então, a história de Ruth e Noemi, para além de mostrar uma nora e uma sogra, que é maravilhosa essa história, ela mostra 2 atitudes frente à dor. A pessoa pode agir com amargura, e a amargura é paralisante, ela isola a pessoa, faz a pessoa focar no vazio. Ou a pessoa pode agir com virtude, confiando em Deus e agindo com esperança. Noemi, mesmo com a amargura inicial, como nós dizemos, ela foi restaurada através da virtude de Ruth. E nós percebemos que quando uma mulher age com a fé ativa que Ruth teve, confiando em Deus, com bondade, diligência e lealdade, ela se torna um canal de bênção. Ela abençoa a sua sogra e mais do que isso, Ruth é uma ancestral direta de Jesus. Sabia disso? Jesus, o rei Davi, está na genealogia de Ruth. Ruth era bisavó de Davi. E Jesus, nós sabemos, o nosso rei é descendente do rei Davi. Perceba nessa história, Noemi e Ruth enfrentam sofrimentos semelhantes, mas as suas respostas revelam contrastes profundos. A amargura de Noemi deixa ela presa ali, mesmo que temporariamente, mas ela fica presa ali, stuck naquele sofrimento. Enquanto a virtude de Ruth conduz a vida dela à redenção. Conduz Ruth, uma moabita, a estar na genealogia de Jesus. Então, quem é você em frente ao sofrimento? O que é espremido de você? Amargura ou virtude? Você gostou dessa história? Gostou dessa abordagem da história de Ruth e Noemi? Te peço que você curta, compartilhe esse vídeo com quem você conhece, que assim nós possamos aprender a agir em frente ao sofrimento de forma virtuosa e não de forma amarga, para transformar o que está ao nosso redor. Até a próxima!